Olá, gente! Que bom estar aqui de volta com vocês, né? Hoje quero falar um pouco aí sobre o quanto que um ser índigo, né? Um adulto índigo, um jovem índigo, tem um poder aí de impactar de uma forma positiva o mundo. E o quanto que muitas vezes ele, ao invés de fazer isso, ele se mistura com o mundo, né, se tornando aí como um só. Lembrando que esse programa a gente fala sobre os seres, os adultos e os jovens índigos, né, para o Centro de Estudos Fênix aí. E que lá no canal do Centro de Estudos a gente tem aí mais alguns vídeos que falam sobre esses assuntos aí. Quem tiver interesse aí em se descobrir um jovem ou um adulto índigo, né, pode ir lá no Centro de Estudos Fênix, né, e ver todos os outros programas que estão lá. Eu quero falar sobre o quanto que muitas vezes se mistura assim, né, um índigo, ele tem uma capacidade tão grande de sentir o campo das outras pessoas, né, que muitas vezes ele se mistura aquele campo da outra pessoa ali, então ele não sabe muitas vezes quem é ele ou quem é o outro, qual é a energia que é dele, qual é a energia que é do outro, e se perde um pouco nisso, ao invés de tomar atenção realmente, assim, aquilo que realmente é meu, realmente eu estou sentindo, como que eu posso equilibrar o meu campo de uma forma que eu consiga viver bem, mesmo tendo que executar o meu serviço e espalhar essa minha frequência na Terra, porque no fim é só isso, né, que os adultos e os jovens índigos aí vieram fazer, né? Colocar um tipo de uma frequência nova na Terra, no qual consiga fazer um impacto positivo na vida das pessoas, né? Então, muitas vezes se conecta aí a ansiedade, né? As dores da alma, né? A ansiedade, a competição, a manipulação, né? E a tudo isso, e como é um empata, um ser que sente a energia do outro, fica muito tempo dentro dessas memórias aí de dor da humanidade mesmo, e perde-se aí aquilo que tem mais precioso, que é o quanto que eu posso gerar de impacto positivo na vida de alguém, né? O quanto que eu tenho condição de modificar isso na vida de alguém, né? Então, existem aí alguns passos, né, que fazem com que muitas vezes a gente consiga sair um pouco dessa egrégora tão sofrida que existe, né, na Terra, para poder a gente olhar a vida com outros olhos e conseguir impactar ali de uma forma positiva o campo do outro. E uma delas é a escuta compassiva. Então, quando você escuta o outro não com a intenção de responder aquela resposta pronta, que já vem do ego, que já tá lá, né, saturada de todas as vezes que é tocada em alguma ferida, traz aquele tipo de resposta. A escuta compassiva significa você ouvir o outro com todo o teu ser, ouvir o outro não só com os seus ouvidos, né, mas ouvir também como que o outro se movimenta, a linguagem que ele está utilizando no corpo dele, né? Ouvir também a voz da dor que está por trás daquilo que o outro está tentando dizer, né? Escuta compassiva significa aí escutar com o coração. E quando a gente escuta realmente com o coração, a gente sai daquele movimento das respostas prontas e vem aí para um movimento mais diferente, né? Que é ouvir o outro com tudo que ele tem. E isso, para mim, isso é uma chave de uma paz muito grande, porque na verdade você se irrita e você se estressa muito mais quando você responde do que quando você não responde. Então, não aquele silêncio gritante, né? Que não é para entender isso, né? Então eu não vou responder nada, mas o silêncio vai gritar dentro de mim. Não, não tem essa intenção, isso que eu tô dizendo. A intenção disso que eu tô lhe dizendo é fazer você aprender a ouvir o outro com olhos, com ouvidos de compaixão, né?
ouvidos que conseguem ouvir não só aquilo que está sendo dito pela boca, mas também a dor que vem junto daquilo que está sendo ouvido pela boca. Se você perceber hoje na comunicação normal que se apresenta, ninguém está ouvindo ninguém. Cada um está comunicando sua própria dor, ninguém está ouvindo ninguém, ninguém está entendendo ninguém e ninguém está chegando em nenhum acordo, né? Quando você para poder ouvir o outro, você pode perceber, será que ele tem alguma razão disso que ele está falando? Mesmo que seja algum tipo de crítica ou algum tipo de julgamento sobre você, porque a comunicação do mundo, ela está sendo gerada em cima disso. Então, cada um está sentindo sua dor na alma, mas está se comunicando através de uma comunicação egóica, que é a crítica e o julgamento para aquilo que o outro está fazendo, né? Então, não se tem olhos para aquilo que está se sentindo. Por quê, gente? Porque o sentir, ele foi muito tirado nos últimos movimentos de sofrimento na Terra, porque se a pessoa se conectasse muito com o sentir, ela descobriria quem ela verdadeiramente é. Ela descobriria que a energia de Deus fala dentro dela através do sentir. E se ela descobrisse isso, estava quebrado todos os acordos de sofrimento que teve, que foram também evolutivos para a Terra. Mas agora nós estamos vivendo um momento de mudança, mudança de padrão, mudança de comportamento, mudança de tudo. Então é preciso também modificar a forma como a gente ouve, né? Então, ouvir com o coração, que é ouvir o outro na forma integral dele. Falo sobre uma outra coisa que para mim também é uma chave da paz muito, 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 muito poderosa, né? Que se chama comunicação não violenta. Isso tem vários estudos e está baseado aí em alguns pilares, mas eu trago só aí apenas um pilar, que é comunique-se através daquilo que você sente, né? Se você quer trazer melhoria para as relações, se você quer trazer positividade para as relações, ofereça ao outro a oportunidade de entender como sente o seu coração, né? Como que você sentiu aquilo que você viveu. Ofereça uma oportunidade ao outro de ouvir você, o que você sentiu e não aquilo que você achou, aquilo que você pensou, né? As comunicações, elas estão gerando muita violência porque se comunica-se através daquilo que aconteceu. Então, você fez isso comigo, você me machucou, você foi egoísta, você foi ingrato. Então, é comunicado isso que é comunicado. E daí não é comunicado como você se sentiu. E como você se sentiu é uma chave da paz. Porque você também dá a oportunidade ao outro de entender como você se sente. E isso é importante para trazer mais positividade à vida. Falando um pouquinho de mais de comunicação, né, gente? Eu quero falar muito sobre isso hoje, que tudo isso traz chaves de positividade para a vida da gente, quando a gente compreende que a gente aí é um ser humano extremamente complexo, né? Mas pronto, a gente tá aqui na Terra, a gente precisa viver as coisas que a Terra nos apresenta, a gente precisa nos sentir pertencentes a esse mundo, então a gente tem que saber lidar com toda essa nossa complexidade, né? Ou então a gente se perde, né? Se a gente não souber lidar aí com o nosso corpo físico, com o nosso corpo emocional, que é as emoções que a gente sente, o nosso corpo mental, que é o que a nossa mente pensa, o nosso corpo espiritual, que é quem é o nosso espírito dentro de nós, se a gente não souber lidar com esses 4 corpos, a gente está completamente dentro d'água, né? Por quê? Porque isso é o básico da gente aprender sobre vida, é aprender a lidar aí com os nossos, no mínimo, 4 eus que existem dentro de nós. Quero falar um pouco sobre comunicação. Existe a comunicação aqui, que é essa comunicação, que é a falada. Existe um outro tipo de comunicação, que é a comunicação através de uma frequência, que é a comunicação que é emitida. Existe uma comunicação telepática, que ela é mental,
E existe uma comunicação corporal, que é como o corpo se movimenta, como o corpo fala dentro daqueles diálogos que a gente está trazendo, né? Se a gente está fechado, se a gente está mais aberto, se a gente está disposto, se a gente está mais oprimido, se a gente está feliz, se a gente está mais deprimido, o corpo também fala. Então, essas 4 comunicações, elas são muito importantes também da gente entender. Por quê? Porque quando a gente está falando uma coisa, a gente precisa estar alinhado com aquilo que está falando. Ou seja, se você estiver sentindo aquilo que você está dizendo, você está emitindo a frequência ideal para aquela palavra que você está trazendo. Mas se você não está sentindo aquilo que você está falando, aquela comunicação que você está emitindo via frequência, ela não é verdadeira, ela não tem um fundo de verdade. Como se fosse assim, você está dizendo a uma pessoa que você acha ela linda, mas você no fundo está sentindo, não é tão bonita assim. Mas você está dizendo que aquela pessoa é muito bonita, mas o que você está emitindo não é a verdade, porque você não acha aquilo de verdade. Por isso que a verdade interior, ela é a coisa mais importante que existe, né? Para jovens índicos, para adultos índicos, para crianças, para adultos, para todas as pessoas, a conexão com a sua verdade interior. Que não significa que seja a mesma minha, a mesma de um pai, a mesma de uma mãe, significa que é a verdade de cada um. Qual é a verdade de cada um? Então, se comunicar, principalmente aí, você que é pai, mãe e tal, comunicar-se com o seu filho, né, que é uma criança índigo, uma criança cristal, uma criança diamante, comunicar-se com o seu filho através da sua verdade, né? Não emitindo aí os sentimentos de medo, de culpa, né? Não denegrindo a imagem daquela criança, você é feio, você é egoísta, você é burro, você é não sei o que, tudo isso denigre a imagem de uma criança. Então, um pai e uma mãe que é uma referência para uma criança deve evitar aí no seu vocabulário. Então, por isso que a gente traz aí a comunicação que não gere violência e a escuta que seja compassiva, até para o movimento das crianças, principalmente, aí de você saber ouvir o seu filho e de você também comunicar ao seu filho aquilo que você está sentindo. Você está fazendo o que com isso? Você está educando seres para sentirem, educando seres que sentem, educando seres que têm uma necessidade de se conectar com esse sentir. E isso é muito importante aí para a nova era, né? Seres que sentem. Porque a gente, durante muitas eras, foi educado a se conectar com aquilo que pensa, com o certo, o que é mais proveitoso, o que vai me trazer algum ganho, o que financeiramente é melhor para mim. Todo o processo do humano veio em cima disso. E agora a gente está trazendo aí a educação do sentir, né? Que é mostrar aos seus filhos que eles sentem mágoa, que eles sentem raiva, que eles sentem amor, que eles sentem gratidão. Como que você mostra isso? Através do seu exemplo. É o nosso exemplo no dia a dia que vai mostrar aos nossos filhos. Não é o que a gente diz, é o que a gente vive que educa os nossos filhos aí, as nossas crianças, né? Então, existem várias formas de implantar a positividade na sua vida e para isso você precisa começar a ver o mundo em um outro formato. Se você quer viver em uma evolução, que é uma evolução que está fora dessa linha do sofrimento, você precisa estar conectado com isso. Eu quero evoluir através do meu estado de consciência e não mais através da dor, como foi a evolução de todos nós dentro aí de 5.000 anos, né? Então, quanto mais a gente se conecta com esse novo tipo de evolução, o que é bom para mim, o que é saber fazer as escolhas corretas para a vida, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, onde eu me sinto bem, onde eu não me sinto bem, quais os hábitos que eu preciso finalizar na minha vida
para que a minha vida mude? Quais são as atitudes que eu preciso tomar aqui na minha vida para que a minha vida mude e não ficar aguardando um milagre que vai acontecer em algum momento da vida que daí vai mudar minha vida? Não muda. Não adianta você ficar em casa pedindo a Deus, muda minha vida tá desse jeito, muda minha vida, tal, porque não é Deus que tem que mudar a sua vida. Deus vai te trazer aí um ambiente propício para você, com a sua coragem, mudar a sua vida, mas quem tem que mudar a sua vida é você, né? Então eu trago isso tudo para como que a gente gera impacto positivo quando a gente começa a trabalhar várias questões dentro de nós e daí a gente começa a enxergar a vida de uma forma mais positiva. Enxergando a vida nesse formato mais positivo, você passa a gerar impactos mais positivos dentro da vida e das pessoas que estão ao seu redor. Então, o primeiro passo é trabalhar o nosso desenvolvimento humano, o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento humano, arrumar a nossa comunicação, saber o que a gente está comunicando, alinhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço tem que estar dentro de um alinhamento, ou então a gente está gerando sofrimento. Quando você está sentindo uma coisa, falando outra, pensando outra e fazendo outra, você está gerando sofrimento. Todas as vezes que você está dentro desse meio, tem sofrimento que está sendo gerado dentro de você. Ou seja, você tem ciclos sabotadores que estão abertos, no qual você precisa fechá-los. Não é ninguém que precisa fechá-los, é você, porque a vida é sua. Se você transfere isso para que outras pessoas façam isso por você, é como se você pegasse todo o seu poder e entregasse na mão de uma outra pessoa. Ou seja, você perde todo o seu poder. Quando você faz coisas que já não é aquilo que você sente, que você não sente como verdadeiras dentro de você, você tira o seu poder e você tira o poder de quem está envolvido naquilo junto com você. Você é como se você diminuísse o potencial de uma outra pessoa. Quando você se conecta com alguém no qual você não é mais verdadeiro para você, mas você continua levando aquilo ali de alguma forma. Você não só perde o seu poder, como também tira o poder de uma outra pessoa. Ou seja, a vida não foi feita para ser empurrada. A vida foi feita para ser vivida. E é vivendo a vida que a vida vai gerando os aprendizados e tudo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento pessoal. Ou seja, ficar preso, se segura, fica preso dentro daquele movimento, não está gerando vida. Larga tudo. Deixa tudo ir, né, para que novos movimentos possam chegar na sua vida, né? Quando eu falo disso, estou falando dos ciclos de autossabotagem. Muitas vezes a gente fica vivendo o mesmo movimento e aquilo repete, aquilo repete, aquilo repete, aquilo repete, né? É hora ali de começar a pensar, né? Por que eu repito tanto esses ciclos dentro da minha vida? Qual é o processo? O que é que eu tenho que trabalhar em mim? Porque não são os ciclos que vão mudar, nem as pessoas envolvidas que vão mudar, somos nós que temos que mudar para a gente sair daquela linha de evolução, que é uma evolução sofrida. Então, sempre quando um ciclo volta a se repetir, significa que não houve o aprendizado que precisava ter tido dentro daquilo. Quando houver um aprendizado, você vai emitir uma frequência diferente da que você está emitindo e não vai mais atrair esse tipo de processos para a sua vida. Quando você conseguir se colocar, quando você colocar limites, quando você conseguir se aceitar, quando você conseguir se amar incondicionalmente, né? Tem um ditado aí, né? Jesus Cristo diz, ame a outro como a si mesmo, né? Que eu fico pensando assim, meu Deus, as pessoas não se amam, como é que elas vão amar as outras pessoas se elas não se amam, né? As pessoas se julgam, se criticam o tempo inteiro, se colocam em segundo plano, não colocam limite na vida, deixam as outras pessoas fazerem com ela o que elas querem, né?
Se uma pessoa tá assim, ela tá toda solta, parece aquele bonecão de posto, sabe? Se uma pessoa tá assim, ela tá toda solta, assim, como que ela se ama se ela tá toda solta? Como se ela se ama se ela é tão permissiva o quanto que ela se apresenta, né? Então, como que ela pode amar uma outra pessoa se ela não ama a si mesma, né? Então, primeiro de tudo, ame a si mesmo, olhe para si, veja o quanto de coisas que você muitas vezes faz para sentir o vazio de se sentir amado, né? Um vazio, um saco vazio que não se enche nunca. Qual é o saco do reconhecimento, né? Todas as vezes que você faz algo e é reconhecido por aquilo, aquilo enche um saco, só que aquele saco ele é vazio. Você vai sempre buscar por fazer algo para que você se sinta reconhecido, se sinta amado por aquilo que você está fazendo. Isso deixa com que você seja amado pelo aquilo que você faz e não pelo aquilo que você é, né? Então pensa aí um pouquinho comigo. Quantas vezes você se sente amado ou se sentiu amado pelo aquilo que você fez e não pelo aquilo que você é, né? Quantas vezes na sua vida você fez coisas pelas outras pessoas para poder sentir aí essa pontinha desse saco, né? Desse saco que encheu por um instante e daqui a pouco, 5 minutos depois, estava vazio e procurando novos reconhecimentos. Pense aí comigo. Quais são os padrões de limitação que você está hoje na sua vida que impede seu crescimento pessoal, que faz você gerar negatividade para a sua vida? E veja como que você pode mudar tudo isso. É só olha para a vida e veja onde eu preciso modificar padrões na minha vida. Onde eu preciso. O que agora eu preciso fazer para modificar esses padrões? E assim você vai trazendo um giro novo para a sua vida que vai deixando com que você se sinta mais positivo para poder lidar com tudo, né? Eu vejo muitas pessoas falando para mim, me perguntando exatamente isso, como que eu tenho uma postura mais positiva para com a vida. Seja mais positivo com você mesmo. Começa a fechar os seus ciclos de autossabotagem, começa a tomar novas posturas com a vida, começa a mudar, deixa umas coisas para lá, né? Deixa umas coisas para lá. Depois outras coisas pega, coloca limite, aqui não, aqui você só pode vir até aqui, daqui para cá não, porque daqui para cá tem o eu. Tem várias formas que você pode mudar a vida, mas eu vou lhe dizer, muitas vezes quando a gente fala de desenvolvimento e de autoconhecimento, assim, muita gente tem uma preguiça, porque dá trabalho mesmo, ou não dá trabalho, né? Concordar com todas as coisas, falar sim para todas as coisas, dá muito menos trabalho do que dizer não, não posso, não quero, não vou, porque o não sempre causa muitas coisas. Então, muitos precisam aprender na sua vida a falar não, para poder conseguir se posicionar, né? Então, aqueles que falam muitos nãos, que são muito reativos, precisam aprender a aceitar e falar sim. E aqueles que aceitam e falam sim, precisam aprender a falar não. A vida é sempre isso. O nosso aprendizado, ele está ao contrário daquilo que a gente habitualmente faz. O que a gente faz por hábito, a gente já faz por hábito. Você não tem o que aprender ali, né? Mas a gente tem que aprender o contrário daquilo ali. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você sente solidão e que quando você sente solidão, você foge, quando você sente solidão, você foge dos ambientes, isso significa que você quer comprovar para você mesmo que a crença do eu me sinto sozinho, ela é real. Então você tem uma crença, eu sou sozinho. Então, todas as vezes que tem alguma coisa que vai te fazer sentir pertencente, você fecha e você foge para sua crença, para provar a sua crença de que aquilo é verdadeiro. Assim acontece com tudo,
né? Com tudo na vida acontece assim, que é você quer comprovar, por exemplo, a crença de não merecimento. Tem pessoas que têm essa crença de não merecimento. Quando você tem a crença de não merecimento, você tenta provar para você o tempo inteiro que você não merece. Então, quando você faz isso, você prova a si mesmo que você não merece, você comprova para você mesmo que a sua crença é real. E assim você vive dentro dos ciclos de sabotagem, né? E é assim que funciona. Esses dias eu estava pensando um pouco aí sobre o exercício de gratidão, né? Por que umas pessoas têm gratidão, muita gratidão por tudo, e outras pessoas não têm a gratidão, né? Não se sentem gratas, assim, né? Não manifestam a gratidão por tudo que a vida vem e traz para elas. É porque em algumas pessoas, quando elas recebem algo, elas se sentem como se elas estivessem sendo humilhadas, né? Elas não sentem gratidão por aquilo, aquilo diminui elas, coloca elas em um lugar. Então ela sente, em vez dela sentir, ela sente a humilhação, em vez dela se colocar num lugar de humildade, né? Então olhar para isso também, né? Tipo, eu sou grato a tudo que eu recebo na vida, né? Meu direito por direito divino. Como que eu estou com isso? Me sinto grato com tudo que eu recebo da vida, ou quando eu recebo da vida eu me sinto humilhado, diminuído, pequeno? Pense aí nisso. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gratidão é uma chave de conexão da abundância e da prosperidade, né? Então, sem essa chave, você não consegue virar. Sem ser grato, você não consegue virar o seu movimento de vida. É o mínimo que você tem que ser, é grato. Porque você nasceu na vida, você não tinha nada, agora você tem tudo isso, tá vestido, tem carro, tem casa, ou tem o que comer, ou tem um trabalho, ou tem isso, ou tem aquilo, né? No mínimo você tem pessoas do seu lado, né? Então, por que não abrir um espacinho para gratidão, tirar desse lugar a humilhação e colocar mais um pouco de humildade, né? Porque isso tudo vem de orgulho, é um orgulho tão grande que se sente humilhado ao receber, né? Então, o dar e o receber é uma chave, a chave da abundância, da prosperidade está no dar e no receber. Ou seja, doe sem questionamento sobre será que esta pessoa que está no sinal precisa, por que essa mulher cheia de filhos está no sinal pedindo dinheiro? Olha, esse homem tão forte pedindo dinheiro, ele não tem nenhuma necessidade. Quem somos nós para poder julgar se a pessoa tem necessidade ou não? No mínimo, se a pessoa está ali pedindo, é porque ela tem uma necessidade maior do que a sua, que está dentro de um carro. Pegou? É isso aí. Então, oferecer sem questionar. Tem, eu ofereço. Eu tenho, eu dou naquele momento aquilo que eu tenho. Por quê? Porque isso abre portas para minha vida, isso faz me sentir orgulho de ser humano, né? Então, isso me dá uma coisa boa dentro quando eu ajudo a outra pessoa de alguma forma. Então, você deve fazer sem questionamento se tá precisando, se não tá precisando, se é isso, se é aquilo, né? Se tá ali naquele sinal é porque tá precisando, então você faz porque ali você vai gerando créditos no universo, mas não faça por isso não, faça por sentir a compaixão mesmo por aquele ser humano. Mas você vai gerando crédito no universo, aí na conta corrente do universo, e o universo vai abrindo suas portas e vai tirando as barreiras da sua vida, para que cada vez mais o fluxo da prosperidade, da abundância chegue aí para você. Observe aí no seu dia a dia quais são as travas que você tem dentro desse movimento aí do fluxo natural do dinheiro, da abundância e da prosperidade na sua vida, né? Gente, quero finalizar essa programação nossa aí. Eu adorei estar com vocês esses dias. Desculpem aí que eu demorei um pouquinho de gravar esse vídeo, que eu vivi um movimento muito intenso de mudança de várias coisas, mas tá aqui, a pedido do Centro de Estudos Fênix,
A gente falou um pouquinho aí sobre alguns movimentos, né, que estão dentro aí do processo da humanidade, que nós aí, os índigos, né, os adultos e os jovens índigos, precisa despertar para muita coisa muito antes das outras pessoas para poder ajudar as outras pessoas a abrirem o caminho de luz delas, não é? Então, gratidão pela presença de vocês. Vejam aí os outros módulos. Não esqueça de curtir o nosso canal e não esqueça de apertar lá, dar um like lá, que é importante. O YouTube entende aí que a gente está fazendo um bom trabalho e disponibiliza o nosso vídeo para mais pessoas. Um beijo grande para vocês.